Bom dia, boa tarde, boa noite, querido telespectador do nosso programa Fecha Aspas. Seja muito bem-vindo no programa número 1. E para começar o programa com o pé direito, eu vou ler para vocês um poema lançado em 2014, Gênesis 1. Os ventos que surgiram naquela manhã invernal de julho simbilaram suave uma canção macilenta, acinzentada, e trouxeram um cheiro metálico das grandes cidades. O dia cobriu-se de chumbo e o sol demorou mais tempo atrás dos montes orientais. Desde então, de momento em momento, de movimento em movimento, tento desanuviar minha alma pesada e dura. Esse poema está no livro Pó de Poesia, de Clodoaldo Machado. Ele que tem 35 anos, é professor da rede municipal e estadual aqui em Guarulhos, e ele também tem formação musical e também é especialista em literatura. Hoje, então, conversamos com Clodoaldo Machado. Estamos hoje aqui com Clodoaldo, que lançou aqui o livro Pó de Poesia. Foi feito o lançamento no Adamastor. Isso. Aqui em Guarulhos, no dia 23 de agosto. Exatamente. Como que foi esse projeto de lançar esse livro? De onde surgiu essa ideia? Olha, a ideia surgiu porque eu tinha várias poesias escritas e não tinha muito o que fazer com elas. Elas paradas no meu computador não iam me adiantar nada. Iam ficar lá no computador e ia ficar lendo. Parada lá, né? E mais ninguém ia ler. E eu decidi, falei, bom, o não eu já tenho. E aí eu decidi juntar, fiz um projeto bem simples mesmo, no computador, no Word, e mandei o projeto para diversas editoras. Peguei um final de semana à tarde, um sábado à tarde, fui enviando para diversas editoras pela internet mesmo. E tive a grata surpresa de receber o retorno da editora. Então, por falando acabei... na editora, que é a editora Multifoco, né? Você teve dificuldade, porque assim, lançar um livro hoje em dia, qual é o caminho? Você teve muita dificuldade para lançar esse livro? Olha, eu acho que dificuldade, se eu falar que eu tive, eu estaria mentindo. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, o processo foi esse, foi enviar o projeto para diversas editoras, e na verdade a Multifoco foi a primeira resposta que eu tive, foi da editora Multifoco, e aí eu entrei em contato com eles, a gente conversou, eles me mandaram... Eu pergunto porque é até difícil, né? Por exemplo, hoje em dia a literatura ela está passando por um processo de renovação, né? Então os jovens, eles estão buscando mais literatura estrangeira, que estão invadindo aí as prateleiras das livrarias. E lançar um livro de poesia no século XXI é um desafio. É um desafio. Eu acho que ainda escrever poesia e lançar poesia é um desafio. Nem todas as editoras aceitam projetos de livros de poesia atualmente. Eu acho que nesse sentido a dificuldade é maior. Eu acho que se eu fosse um romancista, se eu escrevesse um livro de autoajuda, por exemplo, talvez eu teria um pouco mais de facilidade para encontrar uma editora e até de distribuição. Eu acho que quando a gente trabalha com poesia, que é um gênero mais difícil de ser lido, aí a dificuldade realmente ela aumenta. Sobre essa poesia que a gente fez a leitura agora há pouco, que é Gênesis 1, como que surgiu essa ideia de trabalhar com os elementos, né? E trabalhar ao mesmo tempo esse movimento das cidades? Essa poesia teve uma inspiração? Eu acho que assim, é uma poesia que eu tentei dizer um pouco o que é nascer numa cidade grande, o que é nascer mais especificamente na cidade de Guarulhos. Então eu acho que eu tentei falar um pouco disso, né? Não sei se eu tive... não sei se eu tive o êxito com isso, mas a intenção é essa, era tentar, que é uma poesia um pouco curtinha, né? Na verdade, as minhas poesias eu acho que elas são bem curtas, essa é uma delas, e eu acho que eu tentei mostrar o que é nascer numa cidade grande como é Guarulhos, né? Aliás, cheia de prédios, cheia de
de fumaça, de trânsito, como são todas as cidades grandes. Você é daqui mesmo? Eu sou daqui, eu sou de Guarulhos, nasci em Guarulhos, cresci em Guarulhos, não saí daqui, casei, continuei aqui em Guarulhos. Como começou essa vontade de escrever, né? E como começou também esse mundo da leitura para você? O mundo da leitura para mim começou muito cedo. Eu tenho meu avô paterno, ele tinha uma papelaria aqui em Guarulhos, né? E eu lembro que quando a gente era pequeno, a papelaria ela tinha muito movimento, principalmente em período escolar, no início das aulas. E minha mãe ia ajudar na loja, nas vendas, né? no trabalho da papelaria. E não tinha muito o que fazer. Então, na papelaria tinha bastante livros e eu acabava lendo. Minha mãe falava, olha, vai caçar alguma coisa, vai ler um livro. Então, eu pegava o livro e ficava lá lendo. E tinha algum dentro deles que você mais gostava? Assim? Tinha muita coisa. Tinha muito livro didático também, que meu avô recebia pedidos para livros didáticos. Então tinha livros de ciências, livros de matemática, mas tinha muitos livros de literatura juvenil, infanto-juvenil, literatura clássica também, tinha bastante coisa. E é óbvio que isso também veio ajudar ali na sua formação. Você se formou em letras? Sim, eu sou formado em letras, né? E especializado em literatura. Em literatura. Então essa inspiração já veio dessa Eu fase. creio que sim, né? Eu acho que se eu fizer um retrospecto aí, eu acho que eu vou chegar até essa fase aí do meu avô. Na verdade eu tenho, por incrível que pareça, eu sou formado em telecomunicações. Eu fiz colegial técnico no ensino médio, né? Era ensino médio junto com o colegial técnico. E tinha muita matemática, tinha muito cálculo, eu nunca me dei muito bem com matemática e cálculos. E eu me formei, tudo bem, trabalhei 6 anos com telecomunicações, só que eu tinha certeza que eu não faria engenharia. Porque eu sabia que eu ia encarar de novo a matemática, os cálculos, a física. E aí eu falei, não, isso eu tenho certeza que eu não vou fazer. E quando eu pensei em fazer uma faculdade, quando eu pensei em fazer universidade, eu pensei em fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer no sentido de ter prazer também. E eu falei, olha, eu gosto de ler. Eu quero fazer alguma coisa em que eu pelo menos tenha que ler bastante. E aí a gente cai na área de humanas. A minha primeira opção foi filosofia. Mas por conta do destino eu acabei no curso de letras, acabei gostando. Mas não fugiu totalmente da matemática. Não. Por quê? É casado com uma professora de matemática. Sou casado com uma professora de matemática. Então não conseguiu fugir dos números. Nesse sentido, não consegui fugir totalmente da matemática, não. Mas eu fugi da matemática no sentido de formação mesmo, porque a gente não se daria muito bem, não. Já que a gente falou um pouquinho aqui, né, da formação da sua esposa, ela teve participação nesse projeto? Tem, eu acho que sempre tem, né? A minha esposa, ela tem a participação no sentido de dar o apoio diário, né, que a gente precisa. Nesse sentido tem. Quem mais tem participação nesse projeto? Olha, eu acho que indiretamente, se a gente falar, eu acho que a gente tem os nossos familiares que sempre apoiam, né? Minha esposa sempre apoia os projetos que a gente se mete aí, os meus pais também, o meu irmão, e eu tenho também assim algumas pessoas que me ajudaram efetivamente na feitura do livro, digamos assim, né? Então tem meu amigo Luciano que fez a foto do livro. Tem meu amigo Zé Roberto, que é jornalista também, ele fez toda a revisão textual do livro. Tem o meu grande amigo César Magalhães Borges, poeta daqui também de Guarulhos, que me ajudou a ler o contrato, me orientou em algumas coisas. Então, esse pessoal eu agradeço muito, porque eles participaram mais efetivamente, mais concretamente na produção do livro, né? Sem eles, talvez eu teria mais dificuldade de terminar algumas coisas do livro. E já tem algum novo projeto encaminhado? Olha, escrever a gente sempre escreve, né? A gente não para de escrever.
Mas eu tenho sim, eu tenho vontade, eu tenho alguns contos e eu tenho vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, deixar um pouquinho, não que eu vou parar de escrever poesia, até porque eu não parei, né? Então a gente sempre tem coisas novas aí. Mas eu tenho alguns contos já escritos há bastante tempo até, e assim como eu precisava fazer alguma coisa com as poesias, eu preciso fazer alguma coisa com eles. Então eu preciso decidir se eu vou tentar alguma coisa com os contos ou se eu vou deixá-los guardados e continuar na poesia. Aí vai continuar conciliando a literatura com a música. Isso daí sempre, né? A música é uma das minhas paixões também. Tenho uma banda já há quase 20 anos, né? Os meus amigos da banda Êxtase, né? Eu sou de Guarulhos, o tecladista também é de Guarulhos, mas o resto do pessoal é de São Paulo. E a gente tá junto, eu e o Cauê, que é o baterista, por exemplo, a gente já tá junto há quase 20 anos tocando, né? E é uma das minhas paixões também. Eu acredito que eu não consigo viver sem, né? Já na música, quem foi seu grande inspirador? São os Beatles. Eu gosto Beatles. muito dos Beatles desde a primeira vez que eu ouvi, desde pequenininho até hoje eu ouço sempre, todo dia eu ouço. Pra mim é a grande banda que eu tenho de cabeceira assim. Não é a única que eu gosto, claro, mas se você me perguntar uma banda apenas, eu falo os Beatles, sem sombra de dúvida. E na literatura? Na literatura tem bastante, né? É muito difícil citar apenas um escritor, um poeta. Eu gosto muito do Drummond. Eu comprei um livro agora do Leminski, que saiu toda a poesia dele reunida. É magnífico, é um poeta maravilhoso. Eu gosto muito do Manuel de Barros, que é outro poeta. Gosto muito do George Orwell, escritor inglês. Tem muita coisa, né? Machado de Assis. Machado, não pode faltar Machado. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que falar um só é muito difícil. Escolher um só é muito difícil. Você que está também atuando como professor, né, no magistério, Sim. Na rede municipal estadual, você considera que as pessoas estão lendo mais ou menos por conta da tecnologia? Eu acho que as pessoas estão lendo um pouco mais. Por mais incrível que isso possa parecer, né? Eu acho que talvez as pessoas estão lendo mais. Eu acho que por conta se a gente pensar na leitura em si, tanto na leitura quanto na escrita em si, eu acho que as pessoas estão lendo mais e escrevendo mais, até por conta da tecnologia, né? Facebook, WhatsApp, essas coisas todas. Então eu acho que as pessoas estão lendo mais e escrevendo mais. A qualidade eu já não sei. Se você me perguntar sobre a qualidade da leitura, aí eu já não sei também, né? Eu acho que nós poderíamos ler mais. O Brasil poderia ser um país um pouco mais de leitores. Em potencial, né? Porque Exatamente. Muitas leituras fragmentadas. Exatamente. Eu acho que a escola tem um papel fundamental nesse sentido. Eu acredito que o grande papel que a escola possa fazer para um adolescente, para um estudante, é formar leitor. Eu acho que isso daí é a única. Eu acho que é a coisa mais importante que ela deve fazer, né? Claro, né? Nós temos toda a questão da formação humana, da formação crítica e tudo mais, mas eu acredito que a grande herança que uma escola pode deixar para um aluno é formar leitor. Eu acho que isso daí é fundamental. Eu acho que talvez, não sei se a escola tem cumprido o papel dela. Falo isso até com dor no coração, porque sou professor, estou dentro, estou participando desse processo. Mas você também, vendo essa questão da literatura estrangeira, você não acha que também que os autores brasileiros eles estão sendo esquecidos aos poucos por essa grande massa de invasão das literaturas estrangeiras, como trilogias inglesas? Eu acredito que sim. Se a gente pegar, por exemplo, os mais vendidos, né? Eu acho que, se eu não me engano, a Veja faz isso, né? A Veja sempre faz. Ela sempre faz o ranking dos mais vendidos.
Se a gente pegar o ranking dos mais vendidos, obviamente a gente vai ter os estrangeiros na frente, né? Nós teremos os estrangeiros aí em primeiro lugar. Mas eu acredito muito numa coisa, Sidney. Eu acho que literatura boa, eu acho que ela não tem pátria. Eu acho que ela não tem nação. Eu acho que pode ser brasileira, africana, inglesa, espanhola. Eu acho que boa literatura, eu acho que a gente tem que ler sempre independente da nação. Claro, até como escritor, como poeta, eu gostaria muito, né, que os brasileiros fossem os mais lidos. E obviamente eu gostaria que o meu livro tivesse no ranking dos primeiros da Veja. Mas eu acho que o mais importante ainda é ler. E por falar em encontrar o seu livro, para o telespectador que está nos assistindo hoje, como que ele faz para adquirir o seu livro? Quem é daqui de Guarulhos pode procurar a Livraria Nobel, da Avenida Salgado Filho, que fica próximo ao Supermercado Extra. Quem não é de Guarulhos pode encontrar no site da Editora Multifoco, www.editoramultifoco.com.br. E aí na loja virtual pode encontrar o livro. Ou agora também pode adicioná-lo lá no Facebook. Eu descobri que recentemente ele criou um Facebook. Eu sempre fui muito avesso a isso, mas acabei me rendendo agora. Para fecharmos agora o nosso programa, eu vou fazer algumas colocações de palavras curtas e você se sinta à vontade de dizer o que você tiver vontade sobre essas palavras, ok? Tá ok. Então vamos fazer como se fosse uma rapidinha, tá? Tá bom, vamos lá. Música. Música fundamental. Leitura recomendada. Leitura recomendada. Carlos Drummond de Andrade. E o seu, né? E o meu, claro. Sobre família. Família, eu acho que é a base do nosso trabalho, da nossa caminhada. Política. Política é extremamente importante para a gente viver em sociedade. Eu acho que o homem tem que ser um homem político. O ser humano tem que ser um ser humano político. Sempre. Educação. Educação, fundamental também. Eu acho que eu acredito que seja o único caminho em que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, é através da educação. Muito bem. Agora chegou o nosso momento, que é um momento de fechar aspas. É o momento que nós deixamos o nosso convidado à vontade com o nosso telespectador do Fecha Aspas, para falar uma mensagem, algum conhecimento, alguma recomendação. Sinta-se à vontade de falar com o nosso telespectador. Bom, meu querido telespectador, queria dizer que foi um prazer estar aqui com o Sidney e participar do projeto. Eu não sou muito bom em deixar mensagens e em dar recomendações, não. Acho que a única coisa que eu poderia dizer para vocês é: sejam felizes, busquem a felicidade sempre. Eu acho que isso é o mais importante de tudo na vida. Muito obrigado, Clodoaldo, pela participação. Obrigado você. Sinta-se à vontade para voltar aqui novamente no nosso Só você programa. me convidar. E nós ficamos aqui com o programa número 1 no Fecha Aspas. Vejo vocês em breve, na próxima quarta-feira. Até mais.